meu nome é Maureen e essa semana aqui no canal eu vou dar 11 dicas de como o consumidor deve agir caso sua bagagem seja danificada, violada ou extraviada, seja em uma viagem de ônibus ou de avião. Vamos às dicas então? De acordo com a Resolução 400 de 2016 da ANAC, que é o órgão responsável pela fiscalização dos serviços de aviação civil brasileiro, as empresas aéreas são sim responsáveis pelas bagagens que forem devidamente despachadas de seus passageiros, ou seja, a empresa responde caso ocorra dano ou violação dessa bagagem que foi devidamente despachada. Igual entendimento nós acompanhamos na Resolução 1432 de 2006 da ANTT. A ANTT é o órgão responsável pela fiscalização do serviço de transporte terrestre brasileiro. E nessa resolução também é confirmado o entendimento de que a empresa responsável pelo transporte responde sim pela bagagem que for devidamente acomodada no bagageiro do ônibus, ou seja, a bagagem que for despachada. Caso o consumidor constate que a sua bagagem foi danificada ou violada durante uma viagem de avião, este consumidor ele deve se dirigir imediatamente ao balcão da empresa responsável pelo transporte e exigir que seja realizado o RIB. O que é o RIB? O RIB é um registro de irregularidade da bagagem. Nesse registro é possível contar com precisão tudo o que aconteceu com a sua bagagem, relatar todas as irregularidades que ocorreram. E esse RIB também é importante para você fazer o acompanhamento do seu processo de indenização. Já numa viagem de ônibus, caso o passageiro repare que a sua bagagem foi danificada ou violada, ele deve se dirigir imediatamente ao funcionário responsável pela acomodação das bagagens no bagageiro do ônibus. Caso a empresa de ônibus não conte com este tipo de funcionário, o passageiro ele deve se dirigir imediatamente ao motorista do ônibus e relatar tudo o que aconteceu e exigir que seja realizado um formulário para retratar toda essa situação de irregularidade que aconteceu com a sua mala. Caso o passageiro constate que houve algum dano ou violação da sua bagagem durante uma viagem de avião, o prazo para a indenização deste dano será de 7 dias contados a partir da realização do RIB. Já numa viagem de ônibus, o prazo para a indenização do dano sofrido pelo passageiro será de 30 dias contados a partir da reclamação. As bagagens elas podem ser extraviadas por diversos motivos, seja por conta que um passageiro pegou a mala de outro por engano, entre serviços de conexão a mala fica retida no aeroporto anterior, seja porque a empresa perdeu mesmo essa mala durante as conexões. Contudo, é importante que o consumidor ele tenha conhecimento de como agir diante de determinada situação e ele chegando a esse destino final e percebendo que a sua bagagem ela foi extraviada, este consumidor ele deve se dirigir imediatamente ao balcão da empresa responsável pelo serviço de transporte e exigir que seja preenchido o RIB, que é o registro de irregularidade da bagagem. Em seguida, já em posse do RIB, este consumidor ele também deve se dirigir à ANAC e realizar um boletim de ocorrência sobre o que aconteceu com a sua bagagem durante a viagem de avião. E ainda, eu aconselho que este consumidor que teve a bagagem extraviada se dirija à delegacia mais próxima e realize um boletim de ocorrência também na delegacia, pois só assim o consumidor estará resguardado de várias provas caso seja necessário ingressar com uma ação judicial para a reparação dos danos sofridos por ele. Contudo, o extravio de bagagens também pode acontecer durante uma viagem de ônibus. E como o consumidor deve agir caso ele verifique que a sua bagagem não chegou ao destino final?
Primeiramente, o consumidor ele deve se dirigir imediatamente ao funcionário responsável pela guarda das malas no bagageiro do ônibus. Caso a empresa não conte com este tipo de funcionário, o consumidor ele deve se dirigir imediatamente ao motorista do ônibus e informar tudo o que aconteceu, que a bagagem não chegou ao destino final, e exigir que seja preenchido um formulário para que este consumidor ele possa retratar a irregularidade, que a sua mala não chegou junto com ele, que essa mala foi extraviada. Em seguida, em posse desse formulário preenchido, que deve ser disponibilizado pela empresa responsável pelo transporte, o consumidor também deve registrar um boletim de ocorrência junto à ANTT. Ainda, eu aconselho que o consumidor também realize um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, porque assim ele também estará resguardado de todos os tipos de prova para que, caso seja necessário ingressar com uma ação judicial para a reparação desses danos sofridos, ele tenha essas provas reunidas na sua mão. As informações que devem constar no RIB são número do voo, horário do voo, número do comprovante de despacho da bagagem, número dos seus documentos pessoais, número do telefone para contato, o seu endereço, os danos que a sua mala veio a sofrer durante essa viagem. No caso de extravio, você deve descrever a sua mala com o máximo de detalhes, tentando colocar mais ou menos a dimensão da sua mala, a cor, o valor da mala em si, aproximadamente o valor dos objetos que estavam dentro da mala, descrever os objetos que estavam constantes no interior da mala. Em posse do RIB, o consumidor deve fazer a guarda desse RIB até que o seu problema seja resolvido. Em uma viagem de avião, o procedimento é o mesmo, só que em vez de você preencher o RIB, você vai preencher um formulário. E esse formulário, você também deve exercer a guarda dele até que o seu problema seja resolvido. De acordo com o artigo 32, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 da Resolução 400 da ANAC, o prazo para que a mala extraviada seja localizada é de 7 dias para voos nacionais e de 21 dias para voos internacionais. Contudo, caso a empresa não consiga localizar essa mala, ela deve indenizar o consumidor no prazo de até 7 dias, contados do fim do respectivo prazo para a localização da mala. Contudo, caso a mala seja extraviada em uma viagem de ônibus, a empresa responsável pelo transporte deve indenizar o passageiro no prazo de até 30 dias, contados da reclamação do passageiro. O prazo para que o consumidor possa exercer seu direito de reclamação devido a um dano ou violação da bagagem ocorrida durante uma viagem de avião é de 7 dias contados do recebimento da bagagem. Agora, se o dano ou violação tiver ocorrido em uma viagem de ônibus, o consumidor ele deve realizar a reclamação imediatamente após o fim da viagem. Caso você esteja fora do seu domicílio e a sua bagagem venha a ser extraviada, é importante que o consumidor ele tenha conhecimento de que a empresa aérea tem a responsabilidade e o dever de prestar uma assistência material capaz de suprir suas necessidades imediatas, como compra de produtos de higiene pessoal, roupas íntimas, entre outros. Caso o consumidor ele venha a ter outros gastos em decorrência deste fato danoso, este consumidor ele deve guardar todas as notas e comprovantes de despesas para que ele possa cobrar da empresa aérea depois sobre esses gastos. O prazo para a realização da restituição desses valores ao consumidor é de 7 dias contados da apresentação das notas. Agora, se você estiver fora do seu domicílio e a sua bagagem tiver sido extraviada durante uma viagem de ônibus, é importante que o consumidor tenha conhecimento que a Resolução 1432 da ANTT não traz de forma expressa
como traz a resolução 400 da ANAC, a necessidade, a obrigação do transportador de prestar uma assistência material ao consumidor capaz de suprir as suas necessidades imediatas. Contudo, o artigo 734 do Código Civil nos diz que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e às suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula cláusula excludente de responsabilidade. Portanto, caso o extravio da bagagem se dê em uma viagem de ônibus, eu aconselho o consumidor a exigir uma assistência material capaz de suprir suas necessidades imediatas, porque se você estiver fora do seu domicílio, não tem como você ficar 30 dias sem seus pertences pessoais que estavam dentro da mala extraviada. Caso a empresa se negue a prestar essa assistência material ao consumidor, ou a empresa preste assistência material ao consumidor e mesmo assim o consumidor ele venha a ter mais gastos em decorrência do fato danoso, o consumidor também deve fazer a guarda de todas as notas e as despesas que ele tiver em decorrência desse fato danoso para cobrar dessa transportadora os danos por ele sofridos. Aqui o fato é bastante controverso, contudo, o entendimento majoritário é que as bagagens que não foram despachadas durante uma viagem de avião ou de ônibus são de responsabilidade exclusiva do passageiro. Então, a empresa não pode ser responsabilizada por essas malas em caso de dano, extravio ou violação desta bagagem. Contudo, o consumidor ele deve ter conhecimento que a empresa responsável pelo transporte ela deve disponibilizar um local adequado para a acomodação dessa mala e que seja próximo ao assento do passageiro. Em casos de avião, quando o avião está muito cheio, que o passageiro não encontra lugar para fazer a devida acomodação da sua mala, a empresa aérea deve disponibilizar o despacho de maneira gratuita dessa bagagem ao passageiro. O extravio de bagagem não é apenas um mero aborrecimento. Ele causa desgaste físico, emocional, levando o passageiro a angústia, desespero e frustração, razão pela qual entende-se que é cabível sim a indenização por danos morais em decorrência deste fato. Caso a empresa se negue a realizar a indenização ao passageiro ou ainda ofereça um valor muito baixo a título de indenização ao passageiro, este passageiro ele pode procurar a ajuda de um advogado. O advogado irá ingressar com uma ação de danos materiais combinada com danos morais para que este passageiro seja devidamente indenizado pelos danos sofridos. Portanto, essas foram algumas dicas de como o consumidor deve proceder em caso de dano, violação ou extravio da bagagem. É importante também que o consumidor tenha conhecimento de que a empresa responde pelas bagagens que forem devidamente despachadas e que caso o consumidor enfrente algum problema relativo a dano, violação ou extravio de bagagem que não seja resolvido de maneira amigável, este consumidor ele pode contar com a ajuda de suprimento judicial para a resolução do seu problema. Essas foram as dicas de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para incentivar mais vídeos iguais a este. Se você gosta de assuntos jurídicos e quer se manter ainda mais informado sobre os seus direitos, se inscreva no meu canal. Aqui também na descrição do vídeo eu vou deixar as minhas redes sociais. Lá eu posto semanalmente dicas de direito civil e de direito do consumidor. Caso você tenha vivenciado uma situação de extravio, dano ou violação da sua bagagem, deixa seu comentário aqui para a gente trocar experiências, assim um ajuda o outro. Muito obrigada a todos pela atenção dessa semana e tchau!